Estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou aqui hoje com o meu sócio e co-host aqui no podcast, Matheus Araújo. E vamos lá, Araújo, sobre o que vamos falar aqui hoje? Tiago, hoje a gente vai falar sobre as novas tendências do varejo para 2024, mas não só isso também. Vai falar sobre os insights e as principais novidades da NRF, a maior vitrine global do varejo que acontece todos os anos lá em Nova York. Perfeito. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, queria falar com você que ainda não é inscrito no canal. Clica aqui no botão, se inscreve, curte também, clica no joinha e compartilha para os amigos para cada vez mais a gente conseguir atingir mais empreendedores e empreendedoras aqui no nosso estado e aqui em Natal. Mas vamos lá, sem mais delongas. Seja muito bem-vinda, Débora Sayonara. Ela que é CEO da Matesol, investidora na VC Investimentos, The Black, presidente do Soma Network, diretora da CDL Natal e da FCDL do Rio Grande do Norte e aluna de Tiago Brunet. Seja muito bem-vinda ao Vivendo no Ártico. É isso aí, obrigada pelo convite e vamos embora. Vamos embora. Acho que a gente poderia começar entendendo como começou a sua história, né? Que hoje chegou aí na Matesol, impactando aí o verão de muita gente. Bom, a Matesol começou já há 36 anos. E com 10 anos foi meu primeiro emprego, né, meu primeiro salário. E eu estudava no Salesiano e morava na Zona Norte. E a Matesol nasceu na Zona Norte de Natal. E aí eu vendia calcinha e sutiã que a minha mãe fabricava, levava para o Salesiano e vendia para os alunos, para os amigos, para os professores, até para o padre. Até cueca para o padre a gente vendia. Com 16 anos ainda? Com 10 anos. Com 10 anos. Com 10 anos. Foi meu primeiro salário. E aí minha formação é vendedora. Perfeito. E como foi essa jornada, né? Enfim, você concluiu ali o colégio, a Matesol ela já foi pegando. Como foi Essa primeira loja era da sua mãe ou sempre foi Matesol? Você se desvinculou dela para criar Matesol? Como é que foi essa trajetória? Não, é uma empresa familiar desde que começou. Eu sou filha única, então começou com a minha mãe, comigo e meu pai. Né? Ele aderiu e tal, falou, não, vamos embora, já que vocês estão aí na batalha, vamos. Começou como íntimos na época e 10 anos depois a gente mudou para Matesol porque a gente viu uma grande oportunidade das belezas e riquezas naturais que a gente tem aqui, né, de litoral. E aí foi um boom quando a gente fez essa mudança. E a Matesol, eu digo que ela é uma escola. Fiz Salesiano, fiz administração na UNP, fiz pós-graduação de gestão empresarial na FGV. Mas eu digo que meu mestrado, meu doutorado e o buchinho atrás do balcão foi na Matesol e é na Matesol até hoje, né? Então, hoje meu pai faleceu e hoje eu tenho minha filha, minha mãe e eu como 3 gerações aí na marca. Perfeito. E aí essa escola foi justamente percebendo ali o cliente, as clientes, né? Principalmente, vendo o comportamento deles. E como foi esse processo para a gente ver como está o mercado hoje, né? Porque eu acredito que deve ter mudado bastante a forma de consumo e tudo mais. Mudou muito. Primeiro porque na época o telefone você tinha que adivinhar a hora que você estava lá para poder atender, né? Depois veio o fax. Aí depois começou a vir um computador, e depois veio a internet. Então tudo foi mudando. E antigamente a gente focava no produto. A gente colocava o produto para o mercado absorver. E hoje não, a gente foca no cliente, né? Então, a gente estuda comportamento totalmente diferente. Mas, ao longo desses 36 anos, o que a gente estudou, se reinventou, quebrou, voltou e estamos aqui, foi mais do que um doutorado. Perfeito, com certeza. O doutorado da vida do empreendedor, né? É isso aí. Não, e assim como você, eu cheguei a cursar também administração na UFRN, mas com certeza esses 3 anos de empresa que a gente tem até hoje valem muito mais do que a graduação que a gente fez. Porque na graduação a teoria é muito linda, mas a prática é outra. Eu acho que o principal ponto nesse processo, e pelo que você está comentando com você também foi assim, você sabe, tudo gira em torno de você saber lidar com pessoas no dia a dia. Quando você ia para a escola, vendia para o padre, para os diferentes públicos que você tinha, que a gente estava conversando aqui offline sobre vender para públicos diferentes. Então, desde o início você já teve, porque tinha um professor, que é uma faixa etária diferente, o aluno, que era outra faixa etária, e o padre, com certeza, era outra faixa etária também. Então, como foi para você essa desenvoltura em saber lidar com pessoas desde o princípio? Você pode até fazer o gancho já para o hoje em dia também, com relação
a gente pode até entrar nessa parte já em relação a esses insights da NRF. Quem estava conversando aqui offline, você comentou muito sobre isso, hoje em dia o foco é você saber vender para saber se comunicar com pessoas diferentes em idades diferentes. É isso aí. Antigamente, a gente vendia produto para pessoas. Hoje, a gente vende para pessoas soluções. Por isso que vem se avaliando muito a questão do comportamento do consumidor. Era totalmente diferente a abordagem, mas nunca deixou de ser de pessoa para pessoa. Porque era uma pessoa que fabricava, era uma pessoa que vendia, era uma pessoa que comprava, era uma pessoa que era seu fornecedor, era outra pessoa que era seu parceiro. E, ao longo do tempo, veio mudando o nome, veio collab, co-brand e tal, vem fornecedor, parceiro, seja lá o que for. Mas é sempre de pessoa para pessoa. E quando a gente olha esse conceito de vender produto para pessoa e vender hoje para pessoas soluções, a gente tem que resolver o problema do cliente. Então, resolver o problema do cliente hoje é o foco. E isso foi muito discutido na NRF. E a gente falou aqui anteriormente também sobre as 3 edições. Né? Em 2022, lá na NRF, se falava metaverso, o mundo vai ser online, vamos lá, vamos botar seu e-commerce, vai bombar, vai não sei o quê. Quando chegou em janeiro de 2023, a NRF olhou e fez, opa, freia aí um pouquinho, tenha calma. O mundo é digital, um pouquinho físico, um pouquinho digital. E aí tinha que fazer essa adaptação, né? Quem era analógico, como é que ia para o digital e tal? E quem era 100% digital, como é que montava a sua estrutura física? E foi o estudo de 2023. Chega 2024, que a gente olha lá, o Magic Johnson entra e fala, cara, propósito, pessoas. Drew Barrymore vai, olha para a gente e fala, cara, sanidade mental, cuidado com a sua saúde mental. E aí eles começam a fazer uma outra analogia no sentido de que temos o público que a geração Z, né, que já nasceu no mundo digital, e a alfa vem mais ainda. Só que a geração Z tem pais analógicos. Né? Então, ele traz um pouquinho daquele cuidado com o tempo do celular, né? Traz um pouquinho, vamos brincar um pouquinho sem um mundo online e tal. E já aquele público 35, 45, 55 mais, já é um público 60% analógico, um pouquinho digital. E tem adaptação. E o digital hoje é muito voltado para solucionar o problema do cliente. Não grandes robôs, grandes tecnologias. É a inteligência artificial que diz, ó, teu cliente é esse aqui, tem tais dados, facilita a sua vida, facilita um pouquinho ali a vida dele. Porque a maior moeda hoje, a moeda mais cara, chama-se o tempo. Perfeito. Eu imagino que hoje em dia, naquela época, antigamente, já que a gente está fazendo esses comparativos entre, já que vocês são uma empresa familiar antiga, antigamente, hoje em dia tem os robôs para auxiliar, mas antigamente vocês focavam muito no produto. Mas como é que vocês faziam para chegar em mais pessoas? Porque hoje em dia a gente tem as redes sociais, tem os anúncios, diversos tipos de propaganda. Pode fazer influenciadores que vão divulgar a sua marca, mas antigamente era realmente só sair de porta em porta realmente vendendo. Como é que vocês trabalhavam para entregar o seu produto para mais pessoas? Era isso mesmo. Era o porta em porta, era o carro de som, né? Eram revendedoras. O carro de som funcionava? Funcionava, e funcionava muito bem. Né? Tanto que ele funcionava, justamente tinha um horário ali, após a novela. Ou antes da novela. Então a gente tinha que calcular. Na hora da novela, tá todo mundo vendo a novela. Todo mundo era vendo a novela. Não podia atrapalhar nem ter zoada na rua. Das 9? Exatamente. E aí era costume, né? Era cultura, era comportamento da época. Tanto que eu lembro que quando o carro de som saía, que a gente contratava, ele dizia, 18 horas todo mundo está saindo do trabalho, 19 horas está em casa. Então tem que ser 19 até a hora da novela. A hora da novela tu para. Porque aí não funcionava mais. E depois da novela também ninguém queria escutar mais nada. Tá. E hoje em dia? Antigamente vocês usavam as revendedoras, o carro de som, porta em porta. E hoje em dia, como é que vocês vêm trabalhando essa parte, a parte digital da Matersol? Porque como você comentou, né? 2022, metaverso. Inclusive, quando saiu o metaverso, que a empresa Meta estava focando muito nisso, pelo nosso mercado, a gente já sabia que não seria tão cedo como eles estavam achando que seria, assim, nossa visão. A 2023 veio
o digital e agora vem a parte de lidar com pessoas. Para vocês, hoje em dia, como é que está sendo esse trabalho no digital, que é, de certa forma, uma extensão da loja física? Olha, a gente vem desenvolvendo um trabalho já desde 2016, 2017, através das redes sociais. Ela nos ajudou muito. E aí a gente une a prospecção através do WhatsApp, o patrocinado, a publicação nas redes sociais, os influências profissionais, as influências reais, o próprio cliente como prova social. Então, meio que a gente faz um combo. A gente embala tudo dentro de um combo que a gente consiga atingir mais pessoas. E a gente, logo no início, a gente atirava para todo lado. Por quê? A gente não tinha esse filtro da persona, né? Que hoje a gente fala muito, como é sua persona? Idade tal, não sei o quê, tudo assim, tal. E hoje, como é? Como é que você mede através do comportamento? Cara, ela busca uma praia, ela faz academia, ela busca certos tipos de atividades diárias e até medição de tempo hoje a gente faz. Ela não quer perder tempo. Ela vai lá, olha no Instagram a publicação, vai lá no WhatsApp, pergunta se tem, beleza. Ela já fecha a venda, faz um takeaway. Para ali, um to go, pega, vai embora. Né? Então, a gente tem hoje público de diversos comportamentos. E aí a gente vai filtrando aquilo que traz mais resultado de caixa mesmo. Porque toda empresa ela nasceu para ter lucro. Se ela não tem lucro, ela não cresce. Se ela não cresce, ela não emprega. Se ela não emprega, ela não desenvolve, né? Então, a gente vai analisando aí todos os caminhos, embalando nesse combo todinho para dizer assim, e o que traz resultado? E hoje, o que é que está mais trazendo resultado lá para vocês? Rapaz, os meninos estão botando imprensado aqui, viu? Um pouco de tudo. A engrenagem que vai girando ali, se complementando. Exatamente. Né? Hoje as campanhas elas não são mais a cada 3 meses o lançamento de coleção. Que antigamente, não tão antigamente assim, mas 2012 a 2015, se lançava uma moda em Milão, se chegava com 1 ano aqui no Brasil. Hoje não, é tudo muito rápido. É para ontem. Hoje as campanhas são semanais. Toda semana eu tenho que contar uma nova história. Toda semana eu tenho que trazer uma novidade. Seja uma pessoa, seja uma influência, seja um produto, seja um lançamento, seja uma estampa, seja uma cor, seja uma tendência diferente, mas é semanal. E essa campanha não é só externa, gente. A gente tem que lembrar do nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. Ele está ali, ele é o primeiro que compra. Compra a ideia, compra estar trabalhando dentro da sua empresa, compra para entender, para poder oferecer e vender, né? Então, a gente lança as campanhas internas e externas. Débora, qual é a campanha interna? Cara, eu lanço uma campanha numa semana para o meu cliente, faço a comunicação, estou dando benefício para ele, está tudo ok. E o benefício não é só desconto, tá, gente? E aí, mas o que eu estou dando para o meu cliente interno? Então, a gente faz o equilíbrio entre essas duas campanhas. O que o meu cliente interno, meu colaborador, o que eu ganho com isso? O que a gente traz de mérito para dentro de casa? E o que a gente oferta ao mesmo tempo para o cliente final? Perfeito. E como funciona essa dinâmica lá dos vendedores, nem vendedores, né? Consultores ali dos seus clientes? Você faz treinamento constante deles, eles também têm habilidades com as redes sociais ou não? Como funciona isso? Até para entender para os empreendedores menores aqui também, que são do varejo, que não tem às vezes uma equipe tão robusta, saber como poder também usufruir melhor de sua equipe. Existem alguns CRMs que ajudam, né, que concentram ali dentro da plataforma, receber os leads através das redes sociais, do WhatsApp, enfim, ou que você cadastra, né, direto lá na plataforma, porque você atendeu ele fisicamente em loja. Porém, a gente, além do CRM, eu trabalho com um aparelho de WhatsApp para cada vendedor. Por quê? Nem toda hora ele está 100% da capacidade atuando com o cliente fisicamente, dentro de loja. Mas ele tem ali a listinha dele de prospecção, de trabalho, e não espera que a outra vendedora libere o celular para que a outra pegue, para que atenda o cliente. E hoje, o tempo. Ninguém espera mais do que 10 minutos, que é o tempo máximo que o cliente espera por um retorno de uma compra de um produto. E a gente estima que sejam 3 minutos a tolerância recorde, vamos dizer assim. 10 minutos ideal, é para aquele, né, que quer muito, que já é de casa e que está ali esperando o produto, que quer muito. Comprador novo, não. 3 minutos.
3 minutos. Então, a gente tem a equipe todinha. Débora, vai sair coleção nova, treina a equipe interna. Ah, chegou produto novo, treina a equipe interna. Ah, a gente vai falar sobre tendências, treina a equipe interna. Então, elas são realmente consultoras, treinadas e, às vezes, 2, 3 vezes no mês. Vai depender do que a gente está lançando aí de campanha. Débora, campanha interna, treina a equipe interna. Todo mundo é treinado. Às vezes, até todo dia a gente tem um pouquinho de inserção de um conteúdo, algo que saiu na internet de última hora, né? Então, a gente vai lançando. E tudo que a gente vende hoje, dentro da Matersol, ela traz um cunho, vamos dizer assim, que cultural. A gente vende ou personalidades, ou belezas e riquezas naturais, ou algo que a gente traga de mostrar algum benefício dentro do nosso estado. Então, tudo que a gente trabalha é de dentro para fora. Agora, você falou algo interessante que eu fiquei pensando depois. Você disse que cada vendedor tem o seu aparelho celular. Só que, por exemplo, vamos lá, trazendo para o nosso cenário aqui, como que trabalhamos com a agência de performance e com anúncio. Você vai redirecionar o anúncio, você redireciona para um número. Você pode redirecionar mais para um, mas você vai estar dividindo a verba da sua campanha para mais de um número. Lá, como é que funciona em relação a isso, por exemplo? Você tem uma plataforma que redireciona para os vendedores essas vendas? Ou tem as duas formas. Porque, na prática, as empresas que a gente trabalha que vão implementar esse modelo e não tem essa distribuição, cada um tem seu número, gera muito ciúme interno, intrigas. Por quê? Se a gente direciona para um vendedor, o outro fica chateado porque só o vendedor A está recebendo. O vendedor B não está recebendo. Só que se você tem uma plataforma dessa de redirecionamento, fica tudo igualitário, realmente. Todos conseguem ter uma geração de demanda para estar trabalhando ali no dia a dia. Vamos lá. Tentativa-erro. Vai depender do seu negócio, do perfil do seu negócio. Eu tenho 11 pessoas atuando, cada um com seu celular, né? E atua na loja física e atua também no digital, respondendo o WhatsApp. Tem uma pessoa focada somente no Instagram. Tem o CRM, não tem o CRM. Então, eu vou fazer uma campanha e eu sei que aquele perfil daquela vendedora se comporta melhor nessa campanha, eu direciono para ela. Mas algumas campanhas eu direciono para o CRM e fica lá a listinha da vez. Atender um, já vai direcionar para a próxima, que direciona para a próxima, que direciona para a próxima. Mas, às vezes, se eu preciso testar alguma coisa, eu posso testar só com uma. Que tenha... tem gente que tem habilidade para vender mais a linha fitness. Eu testo uma campanha com ela, aí depois eu jogo no CRM, vejo quem performa melhor. Então, tudo é tentativa-erro. Legal. Mas também eu acho que você falou que cada um tem a sua própria lista de clientes que já são fiéis, né, digamos assim. Então, não necessariamente é só para atender os do anúncio também. É o que ela já tem organicamente ali do dia a dia de loja e tudo mais. Exatamente. A gente tem uma listagem com pelo menos 16 mil clientes na base. E é distribuído... É excelente. É distribuído entre as vendedoras. E aí, cada um tem sua base. Eu atendi, finalizei a venda, vai estar na base de quem atendeu e finalizou a venda. E aí, o que acontece? Lembra das campanhas semanais? Sim. Todo domingo à noite, a gente anuncia nas redes sociais a campanha da semana. Na segunda, às 9 horas da manhã, quando abre todas as lojas, todas as vendedoras têm a sua campanha. E ela dispara para a sua lista de clientes. Não necessariamente eu vou ficar aí esperando, mas eu prospecto através da campanha. Ou seja, cada cliente meu, ele recebe 4 campanhas no mês. Não fica uma coisa chata. Não vira spam. Né? Não vira spam, não fica perturbação. E, ao mesmo tempo, uma delas o meu cliente se conecta. Então, a sua cadência seria uma vez por semana, você se comunica impactar com todos os meus clientes. Exatamente. Só uma na semana. Só uma na semana. Mais do que isso, como só é uma campanha por semana, mais do que isso, acaba ficando chato, né? Sim, sim. Você tá toda hora ali, é a cara, vou bloquear, tá muito chato, tá mandando toda hora e tal, não sei o quê. E tem campanhas também, dependendo da temporada, que a gente puxa no CRM quais foram os produtos dos últimos 6 meses que essa cliente comprou. E a gente vai dentro da nossa base de produtos e oferta aquilo que é pertinente ao perfil dela. Personalizado. Exatamente. Se todo cliente tivesse essa consciência, assim, a gente, assim, da importância de... Porque o CRM ele é a base de tudo.
Isso. Ele dá todas as informações que você precisa para o cliente. E se você consegue entender de fato o que o seu cliente quer, o que ele busca, o que ele compra, o que ele consome, você consegue ter mais assertividade em campanhas futuras. Exatamente. Mas de quanto tempo para cá vocês perceberam a importância desse CRM? Foi algo que vocês sempre se atentaram, algo mais recente? Como é que foi A gente iniciou porque a gente começou a perceber que só fazer o cadastro lá no sistema, no checkout, não funcionava. Que é o que muitas empresas fazem ainda. Só o Isso, cadastro. mas era muito pouco, porque eu só cadastrava quem comprava. Eu não cadastrava quem se conectava comigo através das campanhas, mesmo que não comprasse. Porque quem se conectou comigo se interessou por algo. Então, ele viu que a minha marca tinha algo bacana. E aí, eu prospectava novamente um contato, independente dele ter comprado ou não. Se eu fizesse o cadastro só no checkout, ele não pertencia à minha base de cliente. Foi quando a gente teve o primeiro start e disse, vamos pegar um CRM simples, básico, para todo cliente que entrar dentro desses números, ele captar e dizer, ó, foi no celular de tal. E o que aconteceu? Independente da vendedora que entrava ou que saía, a base estava lá no aparelho. Então, se uma vendedora saía e eu contratava a outra, eu dizia, olha, sua base de trabalho é essa aqui. Então, ela já entrava... Os aparelhos são seus? São meus. Ah, todos são da empresa. Perfeito. Todos. E aí, a gente sempre trabalhou, depois desse primeiro CRM, que era só para captar o nome da pessoa, ficar salvo e com quem foi que ela se conectou. E aí, a gente iniciou a nossa base de dados. Independente de quem comprava ou não. Não, muito bom isso aí, principalmente para fazer listas diferentes, né? De campanhas diferentes de anúncios direcionadas para quem não comprou, para quem comprou produto específico. Isso é sensacional. Realmente é uma dor da gente, né? Alguns estão implementando, mas a maioria ainda tem esse empecilho aí de querer fazer tudo na mão, né? Assim. E nas consultorias que eu faço, eu tenho algumas empresas que eu direciono a área de gestão, o gestor ele é muito solitário, né? E quando você tem um consultor que está ali e que tem um CNPJ que passa pela mesma dor que você passa e já passou por esse processo, é mais fácil de ajudar. E eu tenho alguns que eu falo, gente, coloca a listinha, imprime uma listinha do Excel, com o nome e o WhatsApp da pessoa e coloca lá. E só vai anotando. Quem entra, quem sai, vai só anotando, vai só anotando. E uma semana, numa simples panificadora, se pegou 1.500 contatos. Ou seja, o que é 1.500 contatos? Para você mandar um WhatsApp e ofertar um voucher, um desconto, dizer que vai ter a semana do bolo. Coisas simples, que nem precisava de um CRM, mas ali, numa listinha de Excel, você salva no WhatsApp e aí você envia. E outra, eu não trabalho com lista de transmissão. Por quê? As pessoas começaram a entender que, tipo, é melhor você copiar e colar uma mensagem ali rapidinho e você ter uma meta diária de trabalho do que você colocar numa lista de transmissão por preguiça e disparar. Porque se o cara não tem seu número salvo, ele não vai receber. Isso. Então, não funciona. E aí o pessoal faz, Débora, mas dá trabalho. Cara, então não sai de casa, velho. Então não inventa de empreender, porque empreender, botou um CNPJ, o trabalho já começou aí. Eu sou a primeira que chega, a última que sai, a que pensa, que tá 100%. Eu digo que até tomando banho eu levo meu CNPJ pro banheiro, né? Às vezes é onde saem as melhores ideias. Exatamente. E aí o pessoal fala, é difícil. Beleza, difícil é acordar, viver, tudo é difícil, então vamos embora. Não, eu acho que esse é um grande problema dos empresários, porque eles ainda estão muito presos no operacional. Então, eles não conseguem pensar estrategicamente o que eles podem estar melhorando. Porque eles estão muito... Eles não têm tempo, como você falou aqui no início do podcast. Nosso maior ativo hoje em dia é o tempo. Então, se você está muito preso a tarefas operacionais, onde você poderia estar delegando, e muitas vezes é um problema também de centralização, acho que você, né, com dessas consultorias, você pode até trazer uma visão para a gente em relação a isso. Essa transição do empresário operacional para um empresário estratégico, quais são as principais dores que você enxerga hoje em dia nessas consultorias que você dá? Você falou uma palavra certa, enxergar. É a primeira coisa. E a maioria dos empreendedores não sabe quem são, literalmente.
fazer um DISC, que é uma ferramenta onde você descobre o seu perfil, e tem várias outras, né? E dentro dessa ferramenta você começa a se analisar. Aí eu não me conheço, e tem a diferença entre enxergar e ver, né? Ver, eu vejo minha operação todo dia. Mas na hora que eu enxergo aquilo, eu começo a tomar decisões, né? Então, eu digo muito que, você viu hoje o seu negócio e tal, não sei o que, vi isso, vi aquilo. Tá, beleza, e o que você enxergou? Ele faz, não entendi. Tá, e você vendo isso, o que você enxergou que você pode atuar para pequenas coisinhas você melhorar? Eu tenho um caixa que trabalha no período da tarde para a noite. E aí eu fico ocupado o dia inteiro. Eu disse, beleza, e por que não coloca no horário comercial para desocupar o tempo para você trabalhar e você só finaliza ele à noite, já que você não tem outra pessoa? Só que você está tão imerso, né, que você não enxerga. Você vê, mas você não enxerga. E quando você passa a enxergar, esse é o primeiro passo, aí você toma decisão em cima disso. E aí você começa a administrar o tempo para que lhe sobe um pouco de visão para enxergar, vamos dizer assim. Você comentou em relação ao DISC. Nós somos os grandes fãs do DISC aqui, usamos muito ele na hora da nossa contratação, porque a gente prefere contratar pelo comportamento do que pela técnica. Porque um comportamento, por exemplo, vamos supor aqui um período de experiência de 3 meses, você consegue desenvolver uma pessoa em 3 meses, mas você não consegue. Mas você não consegue mudar o comportamento dela em 3 meses. Então, você utiliza o DISC no dia a dia na sua empresa ou para se autoavaliar, buscar a avaliação de outras pessoas também? Como é essa aplicação para você? Eu utilizo sempre. Para entrar, a gente faz um teste, que além disso tem vários outros aí. Sim. A gente utiliza, às vezes, na entrevista o mais básico, né? E depois que a gente valida a contratação, a gente vai, dependendo do cargo, a gente aplica outras ferramentas. E uma coisa é o que eu coloco no papel. É o que eu digo que eu faço. Outra coisa é eu fazer realmente o que eu digo. E outra coisa ainda é eu me comportar fazendo o que eu digo que eu coloquei no papel. E aí você vai afunilando. E contra comportamento, estava até lendo recentemente, aumentou. Era 82% das pessoas que eram demitidas eram por comportamento. Está em 96%. Porque o comportamento ele define muito, inclusive o caráter, né? Então, algumas coisas passam batido em algumas entrevistas, mas durante a avaliação. Por que se dá 3 meses para testar uma pessoa dentro do seu negócio? Primeiro, para ver se ela está de acordo mesmo também. Principalmente com o que foi respondido, né? Com o que foi respondido. E aí é uma avaliação mútua. Tanto quem está entrando, ver se realmente a empresa corresponde ao que ela diz que é, quanto quem está lá para ver se o colaborador realmente corresponde àquilo que ele diz que está no papel, né? Perfeito. E durante a sua jornada, né, quais foram, principalmente durante a pandemia, e quais foram as maiores dificuldades que hoje você vê que, na verdade, foram até boas, porque fez você fazer mudanças que lhe geraram crescimento, por exemplo, hoje? A primeira coisa foi a administração do tempo. Né? Vocês viram aqui minha agenda para cumprir todas essas pautas aí. Então, eu tive que aprender a administrar o meu tempo de uma forma muito eficiente e eficaz. E aí, isso me trouxe a aprender a dizer não para aquilo que não estava focado nos objetivos que eu tinha. Quando eu aprendi a dizer não, minha gente, foi uma liberdade. Foi uma libertação tão incrível que eu uso o meu tempo a favor dos resultados que eu preciso para cada CNPJ. Isso foi libertador. A vitamina N, como falam hoje em dia, né? O poder de dizer o não. O não acaba sendo libertador. E isso da agenda, eu vi a sua agenda, minha agenda também. Eu trabalho dessa forma, tem que estar tudo no papel. Se não tiver no papel... Porque se você tem clareza do que você vai fazer, você não precisa ficar pensando, ansioso durante o dia com o que você supostamente teria que fazer. Só que pelo fato de você saber o que você tem que fazer, você não se preocupa com o que você tem que fazer. Diminui a ansiedade e a preocupação. Né? Aquele excesso de futuro e excesso de passado, né? Todo mundo está falando agora, excesso de futuro, excesso de passado. É a organização do tempo, pô, das suas prioridades. Tem gente que não tem nem sonho, não tem objetivo, aí acorda todo dia para operar o dia. Eu digo que é operário, né? E aí, quando você passa a ser operário, que centraliza, que acaba não organizando algumas coisas, pequenas coisas, gente, pequenos detalhezinhos, assim, que não vai custar nada, nem um centavo. Aí você acaba virando pipoqueiro, né?
Empresário pipoqueiro, vocês conhecem? Não. Não? Não. Bom, o empresário pipoqueiro é aquele que ele vai e compra o milho da pipoca. Aí ele chega, pega o carrinho, organiza, vai ali para a praça, vai para o lugar onde ele vai vender a pipoca. E aí ele pega a pipoca, ele coloca lá, enquanto ele está moendo a pipoca, ele olha a pipoca, é o marqueteiro da pipoca. Aí ele vende a pipoca, passa o troco, fecha a caixa, empurra o carrinho e vai para casa. Ele faz tudo ao mesmo tempo, só tem ele. Quem quer virar o CNPJ da pipoca, ele já contrata alguém que vai vender, enquanto ele está organizando ali a fila, enquanto ele está anunciando, aí depois ele já contrata o marketing. Então, assim, tem a síndrome do pipoqueiro. Eu vou querer ser pipoqueiro sozinho sempre, centralizador, tocando tudo ao mesmo tempo, ou eu vou fazer desse CNPJ começar a ganhar o tempo através das competências das pessoas por prioridade. O que vai fazer caixa e vai me gerar tempo? E aí a gente começa a alinhar a questão das contratações para deixar de ser o único pipoqueiro centralizador e virar o rei da pipoca. Não, Eu tinha visto, né, isso aí. Interessante, porque faz muito sentido e olhando assim para, enfim, as pessoas que a gente tem acesso, realmente dá para identificar os que são e os que não são. É isso aí. Não, e Tiago comentou em relação à pandemia. Eu acho que queria entender como é que foi para você no mercado do varejo, o tempo que a gente passou, foram quase 2 anos, nesse período pandêmico. Quais foram os principais... Você falou em relação a aprender a gerenciar o seu tempo, mas para a loja, quais foram os principais aprendizados que você teve em relação à pandemia? E se foi um período bom ou ruim para você? Porque um período tinha muita gente em casa, mas também foi um período que, por exemplo, para o mercado digital, pessoas que vendiam coisas online, também foi um bom período. Vocês aproveitaram essa onda? Como é que foi para você? Isso depois do choro, né? Depois do choro, Rapaz, lógico. porque no início foi um caos. E a gente olhava para um lado e para o outro e dizia, gente, não somos essenciais. Biquíni não era essencial. E era só 2 meses, né? Foi aumentando. Oxe, e a gente não sabia se era 10 dias. Depois que fechou tudo, o mundo fechou, a gente se preocupou muito. E aí a gente começou a tomar algumas atitudes e disse assim, a gente ficou com medo do pessoal passar fome. Chegou nesse nível. Eu disse, cara, vamos fechar, vamos demitir todo mundo, ficar com umas 4 pessoas aqui e a gente vai olhar para dentro. Vamos olhar. Por que demitir, Débora? Porque a gente ficou com medo do pessoal literalmente passar fome. A gente não sabia o que ia acontecer. E eu digo, pelo menos as verbas decisórias, FGTS, seguro-desemprego, está todo mundo aí, 6 meses ninguém passa fome. Enquanto o mundo decide o que fazer, enquanto, enfim, a política decidiu o que fazer, e a doença, né, respondia aí alguma coisa. Aí tá, beleza. Ficamos com 4 pessoas, fomos olhar para dentro literalmente. Vamos fazer um balanço de tudo que a gente tem, tanto na indústria de insumo, de matéria-prima, como de produto acabado nas lojas? Vamos. Tínhamos 120 mil peças dentro de casa para vender. Pronto. E não era essencial. E tínhamos um galpão de aproximadamente 1.000 metros quadrados de matéria-prima para produzir, que não tinha como produzir porque a gente não sabia que ia voltar. E aí a gente olhou e disse, tá, o que é que faz caixa? Porque a gente precisa de caixa. Se não abrir as portas, a gente vai ter que vender do jeito que dá. Não, então vamos para a venda. E aí a gente fazia anúncio nas redes sociais e fez uma campanha de vitamina D, porque na época saiu logo que vitamina D ajudava na imunidade, aquela coisa toda. Tinha gente que tirava foto só dos braços do lado de fora, no apartamento, para participar da campanha. E aí a gente começou a vender e foi vendendo, e um grande amigo que vou honrá-lo para o resto da minha vida, é o Júnior da SBS, ele tinha 2 carretas, e eu sabia que ele tinha essas carretas. Ele é construtor civil, e aí ele, quando fazia os imóveis, ou loteava os terrenos, ele colocava as carretas para vender o imóvel. E aí um belo dia eu cheguei lá, eu disse, eu estou indo olhar tuas carretas. Ele fez, para quê? Eu disse, deixa eu olhar. Ele deixou. Quando eu cheguei lá, eu fiz, uau, é isso. Ele, o que foi? Eu disse, tô lisa, porta fechada, biquíni não é essencial, mas eu preciso de uma carreta sua. Ele disse, para quê, Débora? Eu disse, para vender biquíni de bairro em bairro, de praia em praia, eu vou bater na porta do meu cliente. E a gente saiu batendo de porta em porta durante 7 meses, enquanto a pandemia deixou as portas da nossa empresa fechada, né, porque não era essencial.
E a gente anunciava no domingo e dizia, essa semana a gente vai estar no bairro tal, na praia tal, encostando em tal lugar, em tal rua. E aí o pessoal entrava de um lado da carreta, comprava, e do outro lado tinha o caixazinho, prestava a conta, saía e a gente ia embora. E aí toda semana a gente abastecia. Ele disse, quem vai dirigir? Eu digo, minha habilitação é D. Na época que a gente tinha a indústria que dirigia o ônibus, era eu mesmo, então vamos embora. Aí dá tudo certo. E foi assim que a gente sobreviveu e a gente voltou e recontratamos todo mundo novamente, graças a Deus. Caramba, muito massa. Entrando até nesse assunto, eu vi, você postou recentemente, né? Você estimulando outros empresários também a fazerem projetos sociais, né? Isso aí. Eu queria saber como vocês fazem isso e a sua visão sobre isso também. Durante muito tempo, na Zona Norte, tinha as apenadas mulheres, né? A penitenciária feminina ali. E tinha uma senhora que ela fazia projetos sociais lá dentro. E chegou a pandemia, a gente não tinha mais relação, nem sei se ela faz mais esse trabalho. E aí, um belo dia, a gente estava pelo Sebrae circulando e o pessoal, tem um projeto de Alcaçuz, que os apenados, eles fazem a ressocialização através de costurar e fazer bolsas e tal. Eu falei, cara, é isso, pronto. E, além disso, a gente sempre fez doações de retalhos para o pessoal que fazia tapete, bolsa, coxa de cama, para que a comunidade tivesse uma renda extra, como esses apenados hoje estão trabalhando. Então, a gente sempre faz esse trabalho, além de ajudar o meio ambiente, né? A questão do descarte. Então, assim, empresários e empresárias aí, faz a diferença na tua comunidade, porque é o mínimo que a gente pode devolver para a sociedade. Perfeito, com certeza. E lá na NRF, vocês... Foi um grupo aqui de Natal do Sebrae, né? Foi Sebrae, CDL. Aliás, a maior comitiva de lá foi do Brasil, tu acredita? Caramba. Quase 60 mil pessoas, diz que 40 mil eram brasileiros. E Natal, ela está buscando muita inovação, conhecimento, trazer coisas diferenciadas aqui para a nossa cidade, né? A gente precisa. Legal. E teve alguns momentos específicos lá que vocês foram visitar algumas empresas e tal, ou foi mais focado só dentro do evento mesmo, como funciona? Não, o Sebrae... Até para outras pessoas também conhecerem, que querem nos próximos anos. Isso, o Sebrae levou para 3 dias de visita técnica. Então, a gente visitou vários tipos de negócios, inclusive até conversando com uma das mentoras que estava lá, que é a Marcela, ela falou, poxa, Débora, de uma loja totalmente improvável, que não tinha nada a ver com a Matersol, você tirou essa ideia para a gente colocar no projeto da Matersol. Então, quando você vai com a visão aberta, e que a gente tem um apoio, como essas instituições, FEComércio, Sebrae, CDL, enfim, Fierne, todas elas, ela trabalha em prol do empreendedorismo, independente de ser colaborador, empresário, mas todo mundo está num bolo só, né? Eu digo que é o mesmo barco. E aí foi muito legal, porque você acaba trazendo uma visão totalmente diferente. Débora, estava menos 12 graus, com sensação térmica de menos 20. E aí, o que você traz aqui para a Cidade do Sol? Tem pequenos detalhes que dá para a gente fazer adaptações. O comportamento do consumidor lá é totalmente diferente. Mas da Quinta Avenida, lá da Times Square, quem sabe um telão de LED na sua loja para você estar passando sua coleção e tal. Então, tem coisas que dá para a gente trazer se a gente for com a mente bem aberta. Perfeito. E o que foi mais interessante, não vá dizer o que você vai implementar, né? Deixa o mistério aí. Mas o que foi que você viu mais interessante, assim, de experiência de loja mesmo, pro varejo, lá? É de você olhar, assim, e dizer assim, quem é meu público? Porque eu cheguei em várias lojas que eu não me conectava por não ser a persona de comportamento ou de consumo para aquela loja. E aí, beleza, quem é meu público? A geração Z, a geração alfa, que vai vir, que já serão filhos da geração Z, 100%, 1000% analógico, ou aquele público que está envelhecendo, que quer o corpo a corpo, né? Que pouco se tem do digital. E uma coisa que foi falado lá, que eu concordo, eu me coloco nessa posição. Ainda somos analfabetos digitais para várias coisas. A gente não sabe todo tipo de tecnologia. Cara, lança 1000 coisas por dia.
E não dá para a gente acompanhar na mesma velocidade. E aí, além de analisar esse comportamento, dizer assim, o que é pertinente, que faz parte da minha realidade. Porque copiar a realidade dos outros, muitas vezes, não é aquilo que você precisa para o seu negócio. E em relação a esse comportamento de compra, como é que funciona lá nos Estados Unidos o comportamento de compra e também o comportamento do vendedor? Porque eu morei 1 ano na Europa. E lá na Europa, eu me sentia em paz, livre. Porque eu chegava numa loja, eu podia entrar. Eu sou o consumidor que gosta de entrar na loja, não ser incomodado. Eu vou, entro. Tudo bem, que faz parte da venda você ir atrás. Mas eu gosto de... Não, estou só olhando aqui. Se o vendedor já vem, eu fico, não vem para cima de mim, não. Aí eu já vou saindo. Só que lá na Europa era bem tranquilo. Aqui no Brasil, não. Você vai passando pela vitrine, no shopping, por exemplo. Vai passando, você olha para a vitrine, o vendedor... Opa, tudo bom? Tá interessado em alguma coisa? Tá interessado? Então, eu sou aquele cliente que vou ser espantado por isso. Mas eu sei que eu sou a minoria. Lá nos Estados Unidos, nessas empresas, nessas lojas de varejo que você visitou, como é que funcionava? Bom, eu vi relatos, tanto meu quanto de amigos que estavam lá, de dizer assim, cara, aqui é frio em tudo, até as pessoas. Então, culturalmente, a gente gosta de se relacionar. Lá, não. É cada um por si e acabou-se. E algumas lojas a gente entra e o pessoal é tão frio, tão frio, tão frio, que às vezes até para perguntar algo que a gente não achou se tem, a gente fica, vamos dizer assim, como diz aqui, tímido, né? Encabulado. E teve gente que olhava e fazia, não vou perguntar não, vou embora. Que é muito, muito estranho. É cultural mesmo, pô. A gente gosta de se relacionar. E eu vi uma coisa interessante numa loja em São Paulo, que na entrada tinham 2 sacolas de cores diferentes e tipo assim, por favor, me ajude. Era uma cor e você pegava. Se você queria entrar numa loja, seu comportamento é de pedir ajuda, de querer alguém ali do lado. E a outra não. Se eu precisar, eu peço ajuda. Então, a sacola azul, vamos dizer que era se eu precisar, eu peço. As pessoas só davam direcionamento e ficavam na deles. A que estava, não. A outra, não. Ah, eu quero ser atendida. Então, isso eu achei bacana. Por quê? É uma forma implícita, mas, ao mesmo tempo, explícita de dizer assim, me atende desse jeito. E eu achei super bacana. E aí, eu nem era para falar, né, de coisas que a gente vai implantar, mas tudo certo. E se eu tivesse que falar, assim, 3... Ele falou do mais interessante, mas se tivesse que falar 3, assim, 3 tendências que você acredita para esse ano de 2024 para o varejo. Comportamento do consumidor, sanidade mental e tempo. É isso aí. Perfeito. Principalmente tanto da equipe... Geral. Geral, né? E também entender o cliente. Geral. E tudo se trata de pessoas. Cuidar do tempo interno da empresa, do tempo do cliente. Até em como, né, você vai pensar os produtos também, né? Exatamente. Cuidar de pessoas a nível de comportamento, tanto o meu cliente interno como o meu cliente externo, né? E a sanidade mental, gente. O mundo tá louco, tá todo mundo doido, tudo muda muito rápido. Então, vamos dar uma respirada e dizer assim, tá tudo certo. Não, e até fazendo o gancho, a conexão também que você falou em relação ao analfabetismo digital, das empresas serem muito imaturas também aqui digitalmente, principalmente para as vendas online em si. E a gente comentou em relação a essa abordagem dos vendedores na loja. E aqui no Brasil é cultural, a gente gosta de relacionamento. Então, o vendedor ele vai para cima, né, da pessoa. Mas, beleza, isso é o físico. No físico, o vendedor, se você entra na loja, ele não vai deixar você olhando. Você vai perguntar se está precisando de alguma coisa. Você vai buscar a venda. Mas quando vem do online, eles são, na maioria das vezes, pelas experiências que a gente tem aqui, práticas, quando a gente pega algumas lojas, tiradores de pedido. Eles não vão atrás da venda. Por isso que eu achei muito interessante quando você falou que cada um tem a sua abordagem ativa e não é a partir de uma lista de transmissão. É a partir de uma abordagem individual. Porque aí você vai tentar vender também online e não só tirar pedido. Porque não adianta de nada. O anúncio chega para você, por exemplo, através de uma propaganda, o cliente entra em contato com você. Tem essa peça? Não. É assim. Quando a gente pega as conversas para ver como está acontecendo, né? O cliente oculto também que a gente faz, é muito comum ver isso. E morre a conversa. Boa tarde, assim, tudo bem? Gostaria de nada. Gostaria de saber quanto é que custa isso. R$59. Gente, isso é normal. E eu digo que 100% da venda não vai ser
100% do atendimento, aquele melhor atendimento do mundo. Quando a gente parte para vendedoras mulheres, inclusive, eu digo que tem antes da TPM e depois da TPM, né? Então, nem toda hora você está 100% ali para o atendimento. E cabe a gente estar revisando e fazendo o cliente oculto. A gente faz cliente oculto no WhatsApp. Vai todo mundo embora. Vamos revisar o WhatsApp aí, galera. Como é que tá? A gente tira print. É pauta de reunião. Com certeza é pauta de reunião. Outra coisa que a gente faz também é as compras de quem fez no online, lá no e-commerce. Eu puxo a listagens e, conecta com essa pessoa aqui, comprou isso. Vai lá e fala no WhatsApp, oi, tudo bem, não é robô? Muitas vezes a pessoa não quer se relacionar com robô, né? Então, ela comprou lá diretamente no site, não teve contato com ninguém, só despachou e recebeu, beleza. Vai lá dar um oi. Não pós-venda, né? E aí, vê como é que foi a compra e tal, deu tudo certo? Qual foi a ocasião? Poxa, que legal, me marca aí no @ pra gente postar aqui nas redes sociais, que bacana, parabéns. Então, a gente puxa um lado humanizado. Débora, dá para fazer com todo mundo? 100% não. Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue. Perfeito. E liga o pré-venda e o pós-venda. O pré e o pós-venda, porque isso que você falou também é essencial. Quando você comprou um biquíni, a sensação de pertencimento e de reconhecimento que a pessoa tem em relação à marca é gigante. Quando você comprou um biquíni, ela vai usar no final de semana. Na segunda-feira você entra em contato. Olá, fulano, tudo bom? Gostou do biquíni? Como é que foi? Conseguiu usar? Usou aonde no final de semana? Isso, só o fato de você estar realmente se importando com aquela pessoa vai fazer que ela crie uma empatia com a marca para você conseguir aumentar o LTV que você vai ter ali com ela, né? Ela não vai ser um comprador pontual. Ela vai virar um comprador recorrente da sua loja. E também a questão de você saber o porquê a pessoa está comprando, né? Lembra que é vender para pessoas soluções? Aqui em Ponta Negra, por exemplo, recebe muito turista. Às vezes a pessoa vai fazer um passeio, tá sem a proteção, aí quer comprar de última hora. Ou seja, o problema dessa pessoa é diferente de quem vai comprar uma peça para se arrumar para ir para uma festa de verão, que é diferente de quem vai para um churrasco, que vai fazer um esporte. Então, é a gente buscar essa questão de dizer assim, vou solucionar e depois vou dizer, e aí, foi legal? Deu tudo certo? Agora, eu acho que um tema, a gente falou bastante aqui sobre varejo, sobre a Matersul, sobre tendências, um pouco do passado, do presente, do futuro. Mas acho que um tema interessante para a gente entrar também, como o Thiago falou, tem lá na sua bio do Instagram, você é presidente do Soma, atualmente. Como é para você, e também, como é que é a sensação de, por exemplo, você... Eu tô querendo contextualizar a pergunta, mas você é uma mulher... Pode contextualizar, tem tempo, não se preocupe não, a gente tá na internet aqui, vai editando aí. Você é uma mulher presidindo um grupo de empresários onde a maioria é homem. Como é? 90%, 95% são homens. Eu tenho 2 sócios, que é Dr. Fábio Saraiva e Felipe, da Viva Produções. Né? Quando eles chamaram para compor essa presidência aí junto com eles, ele falou, Débora, a gente precisa de uma visão diferente da nossa, e a gente já estava conectado em outros projetos. E eu digo muito que, para algumas coisas, meu lado mulher, às vezes, comporta de forma masculina. Papai dizia, minha filha, eu digo, pode chamar de filho, não tem problema não. E a gente brincava muito. E aí eu falo muito que foi um desafio, é um desafio muito legal, mas eu nunca me coloco na posição de, por ser mulher, tem algum obstáculo. Não, eu trago a minha visão como mulher para facilitar o processo do que a gente tem. Débora, o que é que você faz lá no Soma? Cara, a gente discute problema das empresas, dos empresários. O que é que a gente pode trazer de benefícios aí? O que é que a gente pode trazer de capacitação, de inovação para os nossos encontros? Eu só entro num lugar se for para fazer negócio. Se não, é melhor eu ficar em casa com meu marido tomando vinho. Ficar muito melhor. Ou ocupar o meu tempo em outro tipo de projeto. Então, dentro do Soma, eu já fiz tanto negócio. Inclusive, a AVC Investimentos veio através de uma conexão do Soma. Ou seja, já me levou para São Paulo, já com escritório lá no Brooklyn, já para investimentos. Outras conexões. Conexões a nível nacional. Então, o Soma me veio, né, de presente através dos meninos aí. Tamo junto, galera, nós 3 ali, ó. Tiro, bomba e porrada, tudo certo. É para fazer negócio. Para fazer negócio, para crescer e um network com foco em resultado.
E para quem não conhece o Soma, né? Tá, o foco é fazer negócio, mas como é que funciona essa dinâmica? Como é que funciona a dinâmica do grupo? É um grupo de empresários que a gente tem uma métrica para entrar, né? Acessa lá, @somanetworkrn, e a gente convida serviço, indústria, varejo, comércio, qualquer tipo de empresário. A gente nivela um pouquinho ali para poder a gente estar no mesmo, vamos dizer assim, patamar de negociação, né? Para sentar nas mesas e dizer assim, a gente está falando a mesma linguagem. Tem também a CDL, que eu participo como diretora de SPC comercial, onde a gente traz soluções, né, aí para o empresário. E tem a FCDL, que a gente vai rodar a partir de março agora, as mulheres que constroem o varejo. E esse é um projeto que vem de Brasília, através da Confederação Nacional. E a gente vai trazer aí para o Estado, a gente vai viajar ao Estado, levando uma caravana de conhecimento para lançar o projeto. Porque a gente entende que muitas vezes é difícil você sair ali do interior para ir buscar um conhecimento mais focado. A gente vai levar essa caravana aí. E acaba todo mundo se juntando, gente. São grupos de empresários que se juntam para transformar negócios e transformar uma comunidade. E na hora que a gente transforma a comunidade, a gente emprega mais, a gente capacita mais e a gente melhora a economia e a sociedade que a gente vive. A gente participa de alguns grupos nacionais com esse intuito também, então a gente sempre vai estar indo para eventos fora, para estar se conectando com outros empresários também do nosso segmento. E sempre que a gente vai, a gente volta com muita coisa para implementar. A gente não vai só para aprender, mas o foco é o que a gente vai implementar a partir disso. Quais são os negócios que a gente pode tirar a partir dessas implementações. É sempre pensando no depois. Não adianta também só você entrar num grupo desse para conversar. Para bater papo, ir lá tomar cafezinho e não sair negócio. Só para sair na foto, dizer que você está no grupo. Não. Não mesmo. E até porque, lembra que a gente falou do tempo? Sim. Vai gastar teu tempo para ir para um lugar, ou fazer algum tipo de curso, ou uma reunião, ou estar se conectando com pessoas para não trazer nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de benefício, ou não entregar também, não ter nenhum tipo de benefício para gerar na mesa, né? Então não vale a pena. Em relação a... Acredito que a gente bateu aqui o varejo, essa parte do CDL, é muita coisa, né? É muita coisa. E, por fim, você também botou lá na bio do seu Instagram que você é aluna de Thiago Brunet. Isso. Qual é o contexto que você está inserida com o Thiago Brunet? É marca digital, algum produto dele, parceria? No início, foi na época do choro, lembra? Sim. Na pandemia. E eu falei, caramba, e agora? E aí ele veio com a palavra. E eu assisti um vídeo dele, e aí desse vídeo começou a me conectar, e eu falei, caramba, não é sobre religião. Ele é pastor, a formação é formada em teologia, de coach também. E aí começou a linguagem dele fazer sentido para mim. Porque ele fala uma linguagem para quem empreende. Ele é empreendedor nato. E eu falei, tá na hora de eu me aproximar mais da palavra. E aí vem aquela parte que eu achava que era a minha parte de religião. Né? E minha formação é católica, salesiana. Eu conheci a formação espírita também. E quando eu falei, eu vou voltar a estudar as escrituras bíblicas e ler a Bíblia, já li, e estou relendo de uma outra forma, né, de um outro olhar, um olhar de estudar mesmo, e dizer, poxa, a gente já passou por tudo isso, já estava escrito lá, independente da religião. Então, o Thiago veio para me conectar novamente com a palavra, né, com Deus, eu acredito em Deus, e vou viajar agora, vou fazer uma imersão com ele em Egito e Israel, e já fiz Método Destiny, mas é bem voltado para a área teológica. Porque isso ajuda até para o interior. Isso. A forma como você enxerga o mundo. Isso. Como você pode... Exatamente. E eu digo muito que isso me ajudou até na sanidade mental, acredita? Acredito. Mas por que você enxerga que, esse movimento, cada vez mais os empresários, em um determinado patamar, quando eles chegam, eles vão buscando se conectar com Deus novamente? Eu estou sendo muito inspirado por isso ultimamente, porque assim como você, eu tenho formação católica, estudei na Auxiliadora, minha vida todinha, irmão salesiano ali, né? Mas, durante um certo tempo, apesar de acreditar, eu fiquei muito distante. Mas eu vejo que, hoje em dia, eu preciso me conectar novamente para ter
uma certa base na minha vida. Não tenho uma religião definida também, mas acredito. E quero me conectar novamente. Como é que você enxerga esse movimento também? Porque um grande exemplo aqui, o Primo Rico. Ele, por muito tempo, ele não falou nada sobre isso, mas cada vez mais ele vem falando, dizendo o quanto isso está sendo importante para ele estar se conectando com Deus novamente. Como é que vem sendo para você essa reconexão? Eu acho que foi muito mais em busca de um propósito, sabe? De dizer assim, cara, não é só isso. Não é eu acordar, passar o dia e depois ir dormir e acordar no outro dia de novo e só isso. Então, teve a busca da missão, do propósito. E quando você começa a passar por etapas, e eu digo que a idade também ajuda, a idade ajuda muito, você começa a buscar o porquê das coisas. Cara, por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo? Por que passa por um processo? E quando você começa a ler e a entender que os processos são para validar a sua missão aqui na Terra, porque uma hora a gente vai embora, a gente não sabe para onde a gente vai. Isso. Então, fazer sentido. Começou assim, para mim tinha que algo fazer sentido, porque não tinha condições em 2010 passar por uma grande provação, que foi perder um filho e uma sogra no acidente, dia 14 de maio de 2010, e dia 3 de junho enterrar meu pai em seguida, não deu nem 30 dias. Aí chega 10 anos depois, em 2020, e acontece um pandemônio desse na nossa família e na nossa vida. E eu olho para cima, eu não tenho mais ninguém para cima. Eu olho para o lado, eu não tenho irmãos. Né? Então, hoje eu tenho uma avó de 96, uma avó de 92, uma tia-avó de 91, eu tenho minha mãe de 72, eu tenho um tio com 70 que tem esquizofrenia. Então, eu tenho uma turminha, que são meus filhos, que eu tenho que dar conta. Eu falei, putz, espera aí, senhor, calma, vem devagar aí com o andor. Então, vamos dar uma olhada. Foi muito mais para se reconectar e entender o porquê das coisas e buscar sentido diante da missão que eu tenho aqui. O pessoal lá, né, desse grupo, vocês também se conectam lá de Brunel ou é algo meio que individual, direto com ele? Como funciona? Se conecta, sim. A gente teve o encontro do Método Destiny, que foram 3 dias lá em São Paulo. Tem o Destiny Mind, que são encontros do grupo mensais. E tem a imersão que ele faz a visita, né? Para que de tudo que você estuda, você viva aquilo presencialmente e você imagine, cara, agora as coisas começam a fazer sentido de uma outra forma. É como se Tomé veio para crer, né? Eu estudei Sim. tudo aquilo, participei de tudo aquilo, mas quando você está lá, putz, cara, aconteceu, estou vivendo isso. Então, depois, vamos ver no que é que vai dar depois e qual é a virada no juízo aqui que vai seguir em frente. Pós-Egito e Israel. É, isso aí. Perfeito. Mas eu acho que já estamos chegando aqui agora no De Frente com a Avalanche. Solta aí a vinheta, meu editor. Mas o De Frente com a Avalanche são perguntas e respostas sobre coisas que lhe inspiram ou lhe inspiraram na sua vida. A primeira delas seria um empreendedor ou empreendedora que você se inspirou ou se inspira na sua trajetória? Mãe. É só uma palavra, né? Não, pode nem avalanche? Rapaz, eu pensei que o negócio estava leve. Quando eu achei que ia terminar, eles, ó, pá! Mas você pode contextualizar também. Uhum. Se quiser. Se quiser, é uma mulher que ela decidiu sair de uma máquina de costura onde ela trabalhava para os outros e montar seu próprio negócio e que ela levou uma família inteira a acreditar no projeto dela e até hoje ela está lá trabalhando. Eu estou aqui, minha gente, você está achando que ela está o quê? Trabalhando. Eu disse a ela, ó, no dia que for, que Deus levar, 2 dias depois venha bater ponto. Eu brinco com ela com isso. E uma empresa ou uma marca que você se identifica e se inspira ou admira também para ter como base para a Matersol? Olha, essa marca é recente, nós somos mais antiga que ela, e eu acredito que a Apple ela fez uma história e deixou um legado, e esse legado foi para o mundo todo. Então eu olho assim, cara, uau, que inteligência, né? Que visão, que trabalho feito. E o cara foi embora e deixou aí um legado aí para gerações. O foco dele sempre foi muito o produto também. Eles sempre focaram muito no produto e na experiência que o cliente teria com ele. Exatamente. E ele veio para solucionar um problema, pô. Né? Antigamente a gente chegava, ficava lá ou no escritório ou em casa e as pessoas
achava que você estava em casa para poder fazer uma ligação, né? E quando veio o celular. E depois não, o cara trouxe um iPod, botou uma música e veio transformando tudo e solucionando o problema e conectando pessoas. Solucionando o problema e conectando pessoas. E eu acho a história incrível. Com certeza. E um livro que você recomendaria para as pessoas que você tirou algum ensinamento ou lhe inspirou também na sua trajetória? Olha, eu tenho 3. Vou fazer um resumo bem breve dele. O primeiro é Especialista em Pessoas, eu já li 8 vezes. Porque ele fala todos os tipos de pessoas que a gente encontra na nossa trajetória de vida. O segundo é Comece pelo Porquê. Tudo tem que ter um porquê. E o terceiro é um livro que eu li recentemente que fez todo sentido, Brevidade Inteligente. Fale pouco, entregue muito. Fora a Bíblia, né? Isso você até postou também no seu Instagram, né? Brevidade Inteligente. Isso. Cara, tem muita gente que vai falar, ele vai antes de Cristo, depois de Cristo, e não sabe explicar o que ele está querendo dizer. Ele não sabe formar a opinião e dizer assim, eu estou querendo entregar para você isso aqui. E o Brevidade Inteligente me fez ganhar mais tempo ainda. Acredita? É muito bom. Podem ler todos os 3, minha gente. E vai lá no Instagram e dá feedback, tá? Do que achou. E um filme ou uma série ou um documentário que você recomendaria? Recentemente, eu assisti o The Chosen, fez todo sentido, né? E falando um pouquinho lá atrás... Gente, quem não assistiu o Top Gun é massa, eu assisto até hoje. Muito legal. Mas The Chosen é sobre o quê? The Chosen, ele fala sobre a história das passagens bíblicas e tem 3 temporadas. E ele pega pequenas inserções da Bíblia para colocar lá. E uma coisa que fez sentido, vou até comentar aqui, uma passagem que eu não entendia é o porquê da fé de quem intercede por você. Falei, gente, está todo mundo dizendo aqui, vai direto, você não precisa de intercessores, você não precisa falar com ninguém, vai lá, ele não é teu pai, não é Deus e tal, conecta direto com ele. Como é que a intercessão funciona? E aí tem uma passagem lá de um milagre dos amigos que colocam um aleijado por cima da chaminé e Deus olha e disse, você curou através da fé deles. Então, eu comecei a entender o quanto a intercessão vale. Porque, às vezes, você está tão frágil, está tão triste, está tão doente, está tão sem visão, que o outro, pela intercessão, pela fé que ele tem, lhe ajuda. E, para finalizar, não sei se você é uma consumidora do conteúdo também, mas, se tiver uma recomendação, um podcast que você recomendaria para as pessoas. Podcast, pensando aqui. Eu tenho uma série que é para Salomão, de 1º a 30. Vai lá o podcast de Tiago Brunelli, vai trazer para você, empreendedor, a visão do que é ter dinheiro. Eu deixo até uma recomendação para todo mundo, não só para você, mas um podcast que eu escutei recentemente, para mim foi o melhor que eu escutei nos últimos tempos. É um de Alfredo Soares, do G4 Educação, da VTEX, com o Joel J. Foi um podcast sensacional, porque não falou só sobre negócio, né? Ele falou sobre a aplicação dos negócios que ele vem adaptando na vida dele. Do como ele pode performar melhor, baseado em transformações de vida que ele vem tendo também. Esse podcast indica para todo mundo, sensacional. Já me manda o link aí para assistir. E foi uma recomendação que me falaram, esse é o melhor podcast que eu escutei nesse ano. Aí teve outra pessoa que me disse isso, aí eu escutei, aí botei nos meus stories, umas 2 pessoas ainda me falaram que foi o melhor podcast que eles escutaram nesse ano também. Joel J com Alfredo Soares. Vamos embora. Manda o link depois. Perfeito. E agora a gente está chegando no final. Eu queria agradecer você pela sua presença aqui, por compartilhar muitos insights aí, que quem pegou, quem não pegou, é só voltar aí no vídeo e ver. Depois da avalanche não tem um furacão não, né? Não. Mas agora eu queria pedir para você, se quiser, deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes. E fazer o jabá. E fazer o seu jabá. Gente, é o seguinte, acessa aí, @Débora Sayonara, Débora com H, Sayonara com Y, no Instagram. Sou 25 horas no ar, só não me mande áudio, por favor, que não dá tempo de escutar. É verdade, tá até na descrição do meu WhatsApp. E tem gente que não lê e manda, gente. Por favor, né? Enfraquece a amizade, isso aí. E lembre-se sempre, independente do negócio, da família, de dentro, de fora, aonde você esteja, é P2P.
é de pessoa para pessoa sempre. Tamo junto. Perfeito. E eu queria agradecer a você que ficou nos ouvindo até agora. Até a próxima semana com mais um novo episódio. Valeu, galera.